Olá, tudo jóia? Bom, vamos seguir aí nosso estudo que nós temos feito aí do Sermão da Montanha, especificamente sobre as bem-aventuranças. Nós vamos hoje para o texto de Mateus capítulo 5, verso 4, né? Só recapitular um pouquinho o que nós já vimos, né, um pouco antes. Nós percebemos ali no estudo anterior que Jesus ele tem nos ensinado um caminho, né, uma jornada agora com ele, né? Ele começa a pregar sobre o que é esse reino dos céus, né? Sobre essa realidade do reino que começa hoje e agora quem são aqueles que fazem parte desse reino. E ele começa explicando sobre a felicidade daqueles que agem de acordo com a realidade, vivem de acordo com a realidade do reino, né? E nós vemos que começou ali com o pobre de espírito, né? Aquele que reconhece que depende de Deus, que precisa de salvação. E agora nós vamos para o verso 4, certo? Diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bom, como foi dito ali eu falei ali na semana passada, nos vídeos anteriores, que no tempo de Cristo eles não compreendiam felicidade como sendo um sentimento, né? É necessariamente algo que eu sinto, mas a compreensão, o reconhecimento de que Deus, ele me abençoa, né? Eu sou abençoado por Deus, eu sou favorecido, eu tenho um olhar de Deus sobre mim. E Cristo também ensina dessa forma, porém radicalmente diferente do que eles entendiam, né? E isso é importante porque, assim, ó, se fosse uma questão do que eu sinto, né? Imagina, então Jesus ele ia chegar e falar, olha, feliz o que chora. E nessa compreensão, se for pelo que eu sinto, feliz é o que é infeliz. Não faz sentido. Porque existe uma diferença entre alegria e felicidade, né? Nem sempre, talvez, a gente consiga ser, na verdade, não talvez, mas a gente nunca consegue ser alegre sempre, né? Eu mesmo sou uma pessoa assim, bem alegre, bem. Não me abato fácil, não me abalo fácil com as coisas que me acontecem e tudo mais. Porém, tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente se abala, tem momentos que a gente se abate. Então, mas não necessariamente eu deixo de ser feliz. Existe essa diferença. Então, a felicidade é esse princípio dessa compreensão que, independentemente do que aconteça a despeito do que está acontecendo comigo, eu tenho um Deus que está olhando por mim, que está me abençoando, está me favorecendo e tudo mais. Então, isso é importante. Sabe, esse estado de espírito, felicidade. É isso que Cristo está nos ensinando. E ele começa dizendo: bem-aventurados os que choram. O que seria chorar, então? Será que chorar é quando eu tô sentindo muita dor e aí cai aquela lágrima do olho, o namorado, a namorada terminou e eu saio na rua chutando pedrinha? Não necessariamente a gente tem que chorar, certo? Mas o choro, de novo, a gente tem que entender que o que Cristo está nos ensinando é uma jornada, um caminho, né? Do que significa aqueles, qual que é a jornada, qual que é o estilo de vida daqueles que vivem a realidade do reino. Então agora ele está nos ensinando o quê? O chorar, então, seria esse lamentar. Seria essa contrição. Por quê? Porque eu compreendo agora que eu sou pobre de espírito. Eu compreendo que eu não consigo por mim mesmo. Que eu dependo de Deus. E agora, quando eu compreendo a profundidade do meu egoísmo e do que eu tenho feito, eu agora lamento. Eu choro. Não necessariamente precisa chorar, mas quantas vezes a gente já não nos pegamos em momentos que a gente reconhece, né, a nossa limitação e choramos. Eu mesmo. Dificilmente alguém me vê chorar, mas quando chega momentos que eu percebo que as coisas estão fora do meu controle, que eu sou limitado e que eu sou egoísta, orgulhoso e eu tento fazer as coisas do meu jeito e tudo mais,
Aí quando eu reconheço que não sou eu quem consegue, aí vem esses momentos que às vezes a gente se desmancha em choro, né? E é isso que Cristo tem nos ensinado, é essa compreensão do que da gravidade, né? Do pecado, do egoísmo, do orgulho, e o que nós fazemos por conta disso, tanto para mim quanto para os outros. E uma história que eu acho bem interessante, que ilustra bem essa realidade, é a história de Davi, né? Você com certeza conhece essa história, mas Davi, ele chega um momento que ele tá lá no palácio, ele olha pra mulher tomando banho ali, acha ela bonita, pede, ele usa do seu poder, né? Ele impõe o seu poder para que ele possa agora possuir aquela mulher, e ele agora tem relação com ela, ele engravida. E aí toda a situação ali, né? E o que o quando a gente age em prol do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente vai só piorando a situação, né? A gente tenta resolver as coisas, ele chama o esposo dela, que estava na guerra, tenta fazer com que ele vá lá dormir com ela, para que ele possa fingir que o filho era dele. Ele não vai, ele é fiel, ele fala, não, a gente tá em guerra, como que eu vou dormir com a minha esposa? Então ele vai lá, escreve uma carta, pedindo para colocar ele na linha de frente da batalha, para ter certeza que ele ia morrer. Morreu. Então agora Davi se torna um adúltero e um assassino. Olha onde chegou. Só que a gente não pode parar aqui na história. É importante a gente continuar, né? E reconhecer que depois o profeta chega e conta uma historinha pra ele, né? Da ovelha lá. Que ele tomou. Um homem tomou ovelha do outro que só tinha uma só. Ele era cheio de ovelhas, mas tomou do que só tinha uma. E Davi falou, mas quem que é esse aí? Quem que é esse que eu vou lá castigá-lo? E aí Natan, o profeta Natan olha para ele e fala, você é esse. E ele reconhece o que ele estava querendo dizer. E agora quando ele entende a gravidade do que ele tem feito, né? Ele escreve um salmo que é lindo, né? Um dos mais lindos salmos, talvez você saiba até de cor. E eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagais. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. E aqui vem a parte que eu acho mais bonita. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então observa que Davi, ele reconhece a gravidade do pecado dele, ele reconhece que ele é pecador, que ele já nasceu pecador, que ele age de acordo com esse pecado, mas ele pede, Senhor, por favor, me purifica. E ele entende que isso é uma ação de Deus. Não sou eu quem me purifico, não sou eu quem me perdoo, não sou eu quem me transforma, mas é o reconhecimento de Deus é quem ele faz. Assim. Interessante que quando ele fala assim, cria em mim um coração puro, palavrinha, essa pequena palavrinha cria, no hebraico é bará, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, o primeiro verso da Bíblia, que é no ato da criação, é a mesma palavrinha, quando Deus cria, ou seja, o mesmo poder que foi usado para criar o mundo, ele está disponível para nós hoje, para ele poder criar em nós um coração puro. Eu acho isso muito lindo. O mesmo poder. Se nós simplesmente seguirmos essa jornada. Então, quando eu entendo a minha pobreza de espírito, que eu necessito de Deus,
eu tenho essa contrição dentro de mim da gravidade que é o que eu tenho feito. E eu simplesmente me jogo diante de Deus, pedindo para que Deus possa me purificar. E o mesmo poder que estava lá no Éden, agora está disponível. Na criação, né? Está disponível para nós hoje também. Isso é incrível. E depois disso, é nos dito o quê? Bom, bem-aventurados que choram, por quê? Porque serão consolados. Pergunta que fica é: quando? Quando nós somos consolados? Será que é hoje? Será que é no futuro? Um texto que responde uma parte disso está lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 13. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá o sol sobre eles, nem ardor algum. Sobre essa questão do fome e sede a gente vai ver mais pra frente. E aí vem o verso 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E olha que lindo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então aqui é nos dado uma promessa de que todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer situação dificultosa que nós temos, Deus ele vai nos confortar. Mas isso aqui tá lá pro futuro. Agora, de novo, a gente tem que entender o Sermão da Montanha no contexto. Cristo está ensinando sobre a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus significa que essa realidade futura agora, quando eu compreendo o que vai ser lá no futuro, eu puxo ela agora, eu trago para hoje, para mim. E eu pego e tenho um vislumbre do que seria lá, eu tenho hoje. Então, quando eu compreendo que lá no futuro não haverá mais sofrimento, Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não vai haverá mais esse lamento, não vai ser mais necessário, porque não vai existir todas essas dificuldades, provações e falhas nossas. Quando eu compreendo isso lá no futuro, eu agora puxo isso para minha realidade hoje. E eu falo: Deus, ele me dá um vislumbre disso hoje já. Através do Espírito Santo atuando em mim, ele pode hoje já me confortar, me consolar. E é o que Cristo prometeu, né? Que ele viria um outro consolador, o Espírito Santo. Então nós seremos consolados. Já somos consolados agora. E seremos de uma vez por todas, para nunca mais lá no futuro, quando Cristo voltar. E isso é muito importante. Talvez isso possa trazer para nós um alento em meio à situação que nós vivemos hoje, em meio à dificuldade que nós vemos. Provavelmente alguns de vocês que estão assistindo estão passando por momentos desesperadores, né? Questão da pandemia e outros problemas na família. Então isso aqui talvez seja uma oportunidade de nos apegarmos às promessas de Cristo e sabemos que Ele vai nos consolar. Ao reconhecermos que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle. E ao reconhecermos a profundidade do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Agora, é importante também entender que existem dois sentidos aqui, né? Então a gente falou aqui do vertical entre eu e Deus, mas agora também, assim como os pobres de espírito, também tem essa dimensão, esse sentido horizontal. E esse sentido é quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu também reconheço que todos os outros são. Talvez eles não reconheçam, mas são. Então são todos iguais a mim. E assim como eu lamento pela minha situação, eu também lamento pela deles. E assim como Deus me conforta, Deus me consola. Eu estendo agora a mão para poder confortar e consolar os outros. Podemos nós, com as nossas mãos, que as mesmas que cometeram erros e pecados, ficar apontando agora para o erro do outro? Bom, aquele que segue e compreende a realidade do reino de Deus não faz isso.
Ao invés de apontar as mãos, estende a mão para poder ajudar. Acho isso muito lindo. E nessa circunstância, ao invés de nós ficarmos somente preocupados e desesperados, né? Se preocupar não tem problema, mas se desesperar, não é uma situação para desespero que nós encontramos, mas é uma situação para é uma oportunidade de solidariedade, de estender a mão para o outro. Às vezes, talvez é uma oportunidade da gente se conectar com pessoas que nós talvez não temos mais contato, né? Então, liga para alguém, né? Independentemente de quem seja a pessoa, se ela faz coisas boas ou coisas ruins, se ela gosta de você ou não, aproveite esse momento para ser alguém que estende agora esse consolo e conforto de Deus em nós, quando nós compreendemos isso para o outro agora. E alivia um pouco o fardo que algumas pessoas têm vivido. Certo? Não sei quanto a você, mas eu tô gostando de estudar e de aprender sobre essa jornada, esse caminho. Claro, a gente não pode parar por aqui, né? Não é simplesmente aí agora lamentar, pedir perdão, depois volta a pecar de novo e reconhece. Enfim, existe toda uma jornada, a gente tem que continuar essa jornada. E aí nós vamos aprendendo aí durante as próximas semanas. Mas que possa Deus purificar o nosso coração. Possa Deus perdoar os nossos pecados e nos confortar em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas falhas. Beleza? Então nos vemos aí nas próximas semanas. Abraço. Valeu.